Eu nunca me preocupei com isso, Ivan, porque o que eu não poderia é me resignar diante daquela situação de um porto parado, gerando desempregos, bloqueando a economia e prejudicando a minha amada Itajaí. Portanto, eu não somatizei absolutamente nada com relação a esses acontecimentos. Sabe por quê? Porque eu estava do lado certo, o lado de Itajaí, para garantir ao povo de Itajaí, de Santa Catarina e do Brasil, a retomada de um processo estratégico e importante para induzir a nossa economia. O Porto de Itajaí é um porto que construiu um conceito totalmente diferente da realidade logística, inclusive do Brasil. Eu tive a honra de administrar o Porto de Itajaí, no governo do prefeito Valnei Morastone, quando eu terminava os meus 2 mandatos de prefeito de Blumenau, e ele me trouxe o desafio, naquela oportunidade, inclusive, de produzir para o Porto de Itajaí uma recuperação estruturante. Naquela época nós estávamos com os moles, praticamente todo arrebentado. Naquela época o porto tinha problemas gravíssimos no canal e na dragagem. Eu me recordo muito quando o presidente Lula, que era presidente nessa época, pousava com um helicóptero nas obras que a gente pôde produzir de recuperação dos moles e garantir o fluxo marítimo para a atracagem no Porto de Itajaí. Mas me recordo muito do conceito que nós construímos, o chamado Porto 5 Estrelas do Brasil. E por que ele tinha esse conceito? Porque ele conseguiu construir uma gestão com os órgãos intermitentes que oferecia para a logística naval um resultado que dificilmente se encontrava no mundo, de rapidez, de celeridade, de eficiência. E por isso, quando me deparei com essa situação de descaso, de irresponsabilidade criminosa com que fizeram com o Porto de Itajaí, deixando um porto com a importância que ele tinha, o segundo maior porto de movimentação de cargas de valor agregado, paralisados, eu não podia ficar de braços cruzados. Então, um pouco me importou o debate da política de baixo nível, desqualificada, sem conhecer o que era aquela atitude que eu estava tomando para recuperar o Porto de Itajaí. O Porto não saiu de Itajaí. O que aconteceu com o Porto de Itajaí, Ivan, é que ele passou a funcionar. Isso eu tenho um orgulho enorme. E nós temos ainda, sobre o Porto de Itajaí, muitas tarefas. Nós temos obras estruturantes, nós temos um processo que é imperativo, inclusive, para ainda mais tornar Itajaí a potência econômica que o Porto deu a ela nesse período recente da história da nossa cidade. Eu não trabalho muito com uma expressão de soberba ou de arrogância. Eu aprendi na minha vida pública, inclusive, como filho de Itajaí, de famílias humildes que eu sou, de que o importante é a gente sempre pensar e andar com as sandálias da humildade. Então eu não tenho nenhuma soberba. Eu trato esse tipo de atitude do pensamento, por exemplo, de um governador que trata com desfaçatez, com desprezo. Eu fico movido num caminho da tristeza, porque aprendi na vida pública que a grande importância dela é a gente entender e conviver com as adversidades, com os contrários, mas entregar aquilo que é da nossa responsabilidade para o nosso povo. Então, o resto tudo é desprezível, porque é um debate que não constrói caminhos, sonhos, não solidifica a prosperidade das pessoas. A política só tem uma razão,
é você modificar o mundo, melhorar o mundo naquilo que o tempo lhe permite. Eu fui prefeito de Blumenau, por exemplo, por 8 anos. Eu peguei uma cidade que não tinha um palmo de asfalto, que vivia na poeira, na lama, que não tinha urbanismo. Eu fiz tudo que era possível ao meu tempo. Agora é evidente que, mesmo ao meu tempo, eu não consigo criar paraísos. O mundo sempre vai conviver nas suas dificuldades. A cidade de Itajaí sempre vai conviver nas suas dificuldades. Mas eu, na vida pública, nesse ambiente da vida pública, eu tenho que ter compromisso de fazer com que a gente possa melhorar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que tudo que eu pude fazer até o presente momento na vida pública foi transformar e melhorar a vida do nosso povo. Foi algo inesperado, né? Nesse decorrer dessa caminhada, né, todos sabem a ligação, inclusive pessoal e afetiva, que eu tenho com o presidente Lula. A minha ligação com o presidente Lula se somam 4 décadas. Eu tive o privilégio e a honra de criar sua filha na minha casa, né, de fazer com que, naqueles momentos muito difíceis, antes dele ser presidente da República, eu tenha um envolvimento familiar. Né? Os meus natais, grande parte deles foram na convivência da família do presidente Lula, porque eu tinha que levar a filha, eu levava a Lurian, as Páscoas, as datas de aglutinação familiar, muitas delas. Então, eu sou uma pessoa que eu tive essa convivência de dizer assim, eu conheço a geladeira, conheço o guarda-roupa, né? Sei como é que é a casa dele por dentro, eu convivi nesse espaço da minha vida. E o presidente Lula, quando eleito pela 3ª vez, presidente da República, ele me chamou, e é evidente que era pela força política que eu também pude produzir em Santa Catarina. Pela primeira vez fomos para o 2º turno, e ele me convidou e me pediu para estar em Brasília. Eu ainda perguntei para ele, estava eu e a Ana Paula almoçando com ele no gabinete dele sozinhos, e eu perguntei para ele, presidente, você quer que eu venha para Brasília? E aí ele me tocou muito, porque ele já tinha me interessado assim, em vários espaços no governo federal, inclusive de ministérios. Que eu disse, não, presidente, deixa eu tocar o processo da política lá no meu estado. Né? Ele havia me convidado. E no dia 5 de janeiro, 3 dias antes daquele nefasto acontecimento que o Brasil, infelizmente, presenciou, do 8 de janeiro, 3 dias antes, eu estava almoçando com ele e ele disse assim, Décio, muitos dos que estavam comigo me abandonaram. Muitos dos que estavam comigo não estão mais comigo. E muitos morreram, inclusive a Marisa. Você é uma pessoa que eu tenho a liberdade e a confiança. Eu preciso que tu fique aqui comigo. E aí, quando ele me deu a tarefa de fazer, pelo meu perfil, provavelmente, de fazer com que eu pudesse construir um processo dentro daquilo que hoje é impactante, inclusive na economia e na vida do povo brasileiro, que é o espírito empreendedor, que é ajudar a micro e pequena empresa, que é produzir esse alicerce fantástico da economia brasileira, e até porque eu estou num estado, vivi num estado que deu origem à pequena propriedade, à pequena atividade econômica, que é Santa Catarina, que é que consolidou, inclusive, a micro e pequena empresa como marco regulatório nas lutas que foram travadas historicamente no Brasil. E quando ele me fez esse apelo emocional e me designou para que eu fosse para o SEBRAE, eu aceitei o convite. O SEBRAE é o maior pela sua capilaridade, pelo seu tamanho. Olha, eu quando entrei no SEBRAE, o SEBRAE é uma produção no Brasil fora da curva do ponto de vista institucional, por conta da credibilidade que ele tem.
Quando cheguei no Sebrae, o Sebrae ele permanentemente é ferido por pesquisas de mercado e também pesquisas de ambiente interno. Quando eu cheguei no Sebrae, ele era a 20ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro e a 20ª marca de maior valor na economia brasileira. Se nós estivéssemos no mercado e na Bolsa de Valores, nós éramos a 20ª empresa. Nesse meu período, sob a minha gestão, hoje nós somos a 4ª empresa de maior credibilidade do povo brasileiro. E eu falo isso com muita alegria, muito orgulho, né? E com muito orgulho, porque o valor dela de mercado, quando eu entrei, era 7 bilhões e 600 milhões. Hoje, o valor do Sebrae é 33 bilhões e 900 milhões. Nós só perdemos para o Itaú, para o Mercado Livre e para o Nubank. Depois é o Sebrae. Por quê? Porque o Sebrae é uma porta de sonhos do povo brasileiro, mas sonhos que se concretizam na vida das pessoas. Hoje, 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor. Diferente da nossa geração, Ivan, que nós queríamos um emprego, um trabalho. Hoje, ou um funcionário público, né, tipo do Banco do Brasil, né? Hoje é ser empreendedor. E nós fizemos um processo a curto prazo que transformou também o Sebrae. A primeira transformação que nós fizemos foi trazer o Sebrae como parceiro das prefeituras, parceiro do governo federal. Criamos várias alternativas para induzir esse espírito empreendedor do povo brasileiro. Hoje, 95% das empresas brasileiras são micro e pequenas, 95%. Hoje, a grande empregabilidade formal no Brasil vem da micro e da pequena empresa. No ano passado, foram criados 1.700.000 novos empregos. Desses, 1.300.000 são da micro e pequena empresa. Só que eu vou lhe dar outro número. Foram criadas no ano passado 4.100.000 novas micro e pequenas empresas. Mais do que o dobro dos empregos formais. E nesse ano vamos alcançar 6 milhões de micro e pequenas empresas. Então é um processo na economia que também é transformador. Nós tínhamos uma economia que ela era aquela visão da fábrica, do modelo fordiano. Hoje, a economia não trabalha mais com esse modelo. A economia é pulverizada, até mesmo na indústria da transformação. Você pega uma companhia Hering, dos quais eu convivi muito, indo 4 horas da manhã numa porta da fábrica, com megafone, né, com um movimento sindical, e hoje não dá mais para ir às 4h30 na porta da Hering, porque não tem mais trabalhador. Tinha 10.000 trabalhadores, hoje tem 200. E onde é que foram esses trabalhadores? Se transformaram em pequenos empresários que entregam a sua produção, que não precisam mais estar lá batendo o ponto, horário para trabalhar. Não, a preocupação deles é entregar o processo produtivo. E ao entregar o processo produtivo, ao se transformar em MEI, a renda deles aumentou. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma pequena atividade que às vezes a gente trabalha ela até com preconceito. Uma empregada do lar, da casa da gente, ela não quer mais ser formal, com carteira de trabalho assinada, ela quer ser o quê? Uma diarista, que trabalhe só um dia. Porque ela sendo um MEI, ela praticamente triplica a renda dela no final do mês. É só fazer o cálculo, né? De 250, geralmente, reais por dia, né? Hoje nós temos 1 milhão, por exemplo, de mulheres empreendedoras na área da limpeza familiar, da limpeza em estabelecimentos comerciais, que são MEI. A nossa geração chegou a viver aquilo que se chamava de latifundiário. A terra era o valor. Então, quem morava lá na Barra do Rio
era morando na terra de quem? Né? Ou mesmo nos perímetros urbanos. A terra era a riqueza, a terra da agricultura. Né? Um estado como o nosso, que foi distribuído em 4 regiões e que a gente tem aquela visão das oligarquias que dominaram territórios. Porque a terra era a riqueza, ali estava a agricultura, estava a pecuária. Depois veio a Revolução Industrial, a fábrica começou a gerar um processo industrial, agregando valor às riquezas do planeta. Depois veio a robotização. Hoje nem mais a terra, nem mais as fábricas, nem o modelo industrial são os donos da riqueza. Hoje é um neolatifúndio nas big techs. Você está aí com o seu celular na sua mão, você está refém de um modelo de riqueza onde você está pagando, aonde você está refém, aonde você está produzindo também a sua alternativa econômica e transformando. Te lembra que a gente dizia que os banqueiros são os mais ricos do mundo? Aí na sua Big Tech, no seu telefone, os bancos estão aí como aplicativo reféns das Big Techs e dos donos da tecnologia e da inovação. Qual é a solução para isso? A solução é proteger os criadores das startups. A inteligência é que tem valor nesse momento. Porque nós não podemos achar que exista mais possibilidade do mundo analógico. De voltar a um mundo, né, que nós ainda pegamos do orelhão, às vezes, né, ou mesmo antes, quando não tínhamos nem televisão. Essa é uma revolução permanente. Né? Isso já é o presente, não é mais o futuro. A solução é a gente proteger a pequena economia, é proteger aquele que cria as startups. Eu estou aqui, por exemplo, realizando em Florianópolis o maior evento de tecnologia da América Latina, que é o Startup Summit, que se realiza em Florianópolis. Esse evento, com a presença de 10.000 pessoas do Brasil inteiro, mais 20.000 que estão inscritas online, e estão ali 30 países, já nessa 8ª edição, fazendo com que as Big Techs possam ser enfrentadas com processos de proteção da criação das startups e das novas tecnologias, que são os aplicativos, que são as formas que melhoram a condição de vida da gente, facilita a vida da gente. Ou não é bom você apertar ali no aplicativo e fazer uma compra em supermercado? É bom, né? Ou você comprar a sua comida, ou chamar o seu carro. Nós não podemos dizer que isso é ruim, é bom, mas nós temos que nos preocupar com a concentração que teve rápida nesse processo das Big Techs. Na última eleição americana agora, que aconteceu esse desastre do ódio tomar conta dos Estados Unidos, os 6 maiores da tecnologia estavam lá, quase tamanho do PIB americano. Tinha um lá que era maior do que a França, um sozinho. Né? Tinha 2 juntos lá, era maior que a Inglaterra. Né? O Brasil, então, perde de feio no PIB com relação às Big Techs. Então, nós temos que ter mecanismos protetivos da soberania nacional, da economia nacional e, principalmente, daqueles que criam. Porque quem é que cria uma Big Tech? É um cérebro humano, é a criatividade natural do ser humano e o que se percebe é, em grande parte, os povos mais excluídos da economia. Você vai ver hoje a Índia um grande laboratório de criação de startups e o Brasil também está tomando uma dimensão extraordinária nesse mundo com a nossa juventude criativa e com a nossa cultura e com tudo aquilo que é a resiliência do povo brasileiro, que ele supera com a sua criatividade. Eu trago ali a expressão de um intelectual que ele cunhou uma frase muito forte. As redes sociais, elas deram voz à maldade e à ignorância.
e facilitaram a covardia. Né? Então, você entra no mundo das redes sociais, você vê qualquer um lá ameaçando, acusando, né? Impulsionando ódios, né? A mentira, a fake news. Eu agora acabei de conversar com o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, né? Magoado, porque ele tinha renunciado ao cargo de ministro. E eu liguei para ele e ele disse, não, Décio, isso aí foi um fake news. Eu estou desde manhã respondendo um fake news que saiu no UOL dizendo que eu renunciei ao cargo de ministro. Eu não renunciei, não. Estou firme aqui. Então você vê, ele está o dia inteiro tentando responder um procedimento desse. Agora, tu imagine uma juventude vulnerável, as crianças, que têm a facilidade de, hoje, estarem inseridas nesse mundo da inovação e da tecnologia e nós não temos proteção para educá-los, para não deixar cair nas armadilhas do crime, do ódio. Né? Nós temos que ter mecanismos, sim, de controle, porque ao mesmo tempo que isso trouxe um processo de melhoria das nossas vidas, mas junto com ela veio, infelizmente, aquilo que acompanha a humanidade, que é os valores desprezíveis ao humanismo, as pessoas que fomentam o ódio, a raiva, o crime, né? E as redes sociais e as big techs têm que controlar isso, como a gente sempre teve capacidade mínima de controlar no mundo e na história. Olha, eu acho que o ambiente melhorou do ponto de vista daquilo que a gente espera do Brasil. A grande maioria do povo brasileiro, que somos. Nós não somos um povo da produção do ódio. A nossa cultura é da paz, do amor. O que é a nossa Santa Catarina? Terra de Madre Paulina, a primeira santa do Brasil, terra da paz, do respeito, do humanismo, da solidariedade. Nós não somos nenhum território de palco de guerra. Aqui não tem lugar para imaginar uma Ucrânia, um Oriente Médio. E eu acho que esse é o grande desafio de todos nós. Eu não resumo isso numa dicotomia entre esquerda e direita. Porque a minha tarefa hoje é a democracia. Nós que somos de uma geração que sofreu os lampejos da ditadura, que vimos o martírio do que representa um país sem liberdade, conquistamos as liberdades, estabelecemos a democracia, construímos um marco constitucional que foi a Constituinte de 88 e nós desprezamos essa conquista. Não podemos imaginar isso. Então eu acho que essa dicotomia não é esquerda e direita, é democracia e fascismo, e ódio, e ditadura. É soberania, defender o Brasil, defender a nossa economia, ou entregar o Brasil para o Brasil voltar a ser uma coloniazinha, um país de terceiro mundo. Nós não podemos nos imaginar isso. Nós éramos a 6ª economia do planeta. Eles levaram o Brasil à 12ª economia. O Brasil andou para trás. O Brasil estava fora do mapa da fome. O Brasil tinha pleno emprego. O Brasil passou a ter o absurdo de voltar ao mapa da fome, ao desemprego com taxa de 12%. E agora, nesse período, o problema não é ser esquerda, é uma recuperação de valores. Nesse período, nós já caminhamos esse ano para nos consagrar na 8ª economia. Em 2 anos e meio do governo do presidente Lula e Geraldo Alckmin. Isso não se trata de ser esquerda, isso se trata de garantir a democracia, o crescimento do nosso país. O país alcançou agora, 2 meses atrás, o pleno emprego. O Brasil saiu novamente do mapa da fome. Nós estávamos com 50 milhões de pessoas na crueldade de acordar de manhã e não ter um prato de comida no final do dia. E nós conseguimos já superar isso. Eu acho que isso é que é importante. E esse momento ainda não é um momento que a democracia ganhou. As eleições do ano que vem, inclusive, elas são fundamentais para fazer esse debate. Quem de fato é patriota?
quem de fato defende o Brasil, a soberania, quem de fato pode vestir a camisa verde e amarela e que defende o nosso país e que defende o nosso povo, que garante uma inclusão, pleno emprego. É isso que está em jogo, não é esquerda e direita, é o Brasil. O PT é um partido que precisa ser estudado pela sociologia, né? Porque você imaginar um partido que teve uma construção como a nossa, reunindo os sem terra, os sem teto, o movimento sindical, tudo aquilo que lutou contra a ditadura naquele período dos 21 anos, os intelectuais, a universidade, a academia brasileira. O PT é o único partido no mundo que elegeu um operário presidente da República, numa democracia que nós sabemos convive com o poder econômico. O PT é o único partido que elegeu o único brasileiro 3 vezes presidente da República. Nunca ninguém conseguiu isso. 3 vezes um presidente da República. É o partido que elegeu, o único que elegeu uma mulher presidenta da República. O PT é algo que tem que ser estudado, que pegam o nosso líder e massacram num processo de lawfare, usando o judiciário para tentar tirá-lo da eleição, mantendo 580 dias preso, que dá um golpe de Estado, que eu estava lá no Parlamento Brasileiro, tive a honra de enfrentar e votar contra o golpe, porque não haviam razões do impeachment no preceito constitucional, nenhuma, por causa de pedalada fiscal. Então, esses acontecimentos, o PT sobreviveu. Na história recente, inclusive, da democracia, vejam quantos partidos já mudaram de nome, de cara, não conseguiram sobreviver. O PT suportou as matérias enganosas dos meios de comunicação, nos querendo dar a marca de sermos o partido da corrupção, de ladrões, disso e daquilo. O nosso roubo, talvez, foi deixar e fazer com que a pobreza do nosso país desaparecesse, que a gente produzisse inclusão, que a gente botasse as pessoas dentro dos aviões, dentro das escolas, garantisse saúde pública para todo mundo, através da criação do SUS, através da criação de vários instrumentos como o Bolsa Família, como nós estamos criando agora, crédito para os pobres, para os microempreendedores, pé de meia para os alunos pobres, para que eles possam ter segurança depois de saírem da escola com dinheirinho para poder desenvolver a sua própria vida e a economia. Os programas que nós estamos já pulverizando em todos os caminhos e cantinhos do Brasil, com uma visão de povo brasileiro, de nação, de Estado, e que é exemplo e paradigma para o mundo. Por isso que eu às vezes, quando dizem assim, o PT é partido dos trabalhadores, não somos só de trabalhadores. Nós somos um partido com uma dimensão de expressão que transformou essa curta história do Brasil numa possibilidade de mostrar, inclusive para a democracia mundial, um paradigma. Dizer que a democracia não é só dos poderosos, não são só os lordes, os príncipes, mas que um operário retirante nordestino que sai do agreste do Nordeste sem diploma, sem um dedo na mão, filhinho da dona Lindu, faz essa extraordinária história, ungido pela decisão sempre de maioria do povo brasileiro, eleito pelo povo brasileiro, e que vai agora provavelmente ao 4º mandato. Então o PT é isso, quando a gente disputa uma eleição no PT, é um sentimento de horizontalidade. O Fabiano da Luz, ele traz para nós uma expressão de maioria, mas ele é hoje o nosso presidente que vai me suceder. E eu fiquei muito feliz com a sua eleição, porque o perfil dele é mais ou menos igual ao meu. Quer dizer, uma pessoa que teve uma experiência rica de 2 mandatos de prefeito, está na Assembleia Legislativa, tem posições claras, mas uma pessoa sempre humanista. O que eu quero dizer humanismo na política? Eu posso ficar debatendo aqui com você. Eu debati muito lá naquela Câmara dos Deputados. Debati com Maluf, com Serra, com todos que você possa imaginar. Mas debati no conteúdo.
Porque aquele que pensa diferente de mim, eu sempre soube reconhecer que ele tem um ser humano. O Fabiano é igual a mim. É uma pessoa que debate as ideias, tem compromissos firmes nas suas ideias e convicções, que eu pertenço, que o meu partido pertence, mas é um humanista, não extrapola, não faz da política uma bomba atômica para prejudicar ou machucar ninguém. A grande tarefa minha, principalmente depois do golpe, é sairmos do isolamento que o golpe nos colocou. Ficamos só nós. Em 18 eu disputei a eleição ao governo do Estado, em 22 fomos para o segundo turno, em 18 sozinhos, em 2022 já conseguimos uma musculatura maior e a nossa tarefa é sair do isolamento. Hoje, a grande tarefa é nós alcançarmos uma aliança democrática em Santa Catarina. Essa é a grande visão que a gente tem. Não paro de trabalhar e não perco a esperança, porque acredito que uma boa parte da política de Santa Catarina, ela hoje tem uma percepção clara que o que está em risco é a democracia. E nós todos temos que, nesse momento, entender que as nossas diferenças são pequenas. Eu tenho conversado com vários personagens de uma biografia extraordinária e de respeito na defesa da democracia, que até certo momento nos imputaram culpas, nos atacaram, mas nós não temos nenhuma dificuldade de abraçar em cima de uma causa. É o exemplo do que a gente acompanhou no Brasil. Você vê o Lula com o Geraldo Alckmin, né? O Geraldo sempre foi um contundente opositor ao PT. E aí percebeu, e percebemos também nós, de que aquilo era tão pequeno diante da fragilidade democrática que o Brasil vivia, e todos somos democratas. Então, eu quero dizer para você que eu vou trabalhar até o último momento para construir uma frente democrática em Santa Catarina. E aqui com despojamento. Eu não estou falando como candidato. Se for para construir e aglutinar a frente democrática, caminhar-se para o meu nome, eu serei o candidato. Agora, se surgirem alternativas que possam dar grandeza e aglutinação e mais musculatura à causa que eu pertenço, eu não preciso ser candidato. Não posso, não é a vaidade humana, né, que eu tenho total desprezo, não é nada disso, não é querer ser poder. Eu não quero poder, eu quero defender a democracia. Antes do poder tem a democracia. Porque senão nós vamos ter um poder o quê? Fascista, ditatorial. Então, essa aglutinação é um trabalho incansável que eu vou fazer até o último momento que a lei me permitir. Que se enfrente aqueles que atacam a pátria brasileira, que, como a gente está vendo, com prejuízos nas cadeias produtivas, na economia de Santa Catarina, daqueles que não defendem a soberania, daqueles que pregam os valores que não são pertencentes ao povo catarinense, do ódio, da raiva. Eu quero as pessoas que têm amor, que têm carinho, que têm apreço, que a gente possa se reunir e olhar para os olhos dos um para o outro assim, dizendo, realmente nós somos diferentes. Eu penso um pouco mais assim, você pensa um pouco mais para lá, mas nós temos algo importante que nos une, que é a democracia, que é o amor, que é o carinho, que é a paz, que é a tranquilidade, que é isso que o povo de Santa Catarina quer saber. Se você perguntar para mim, nesse momento, se é candidato da esquerda, não, eu sou candidato do amor, sou candidato da paz, sou candidato da solidariedade. Nós não podemos mais perder tempo nas nossas vidas para fatos que não ajudam absolutamente o nosso Estado, nem o Brasil e nem o mundo. O ódio, como nós acompanhamos ao longo da história, ele faz estragos enormes, mas ele nunca é caminho seguro para depois a gente poder continuar existindo. A gente só existe porque nós somos, ainda na nossa maioria, no mundo todo, um povo humanista, solidário,
um povo do amor? Olha, eu estou muito assim em conversas do ponto de vista reservados com pessoas que pediram, olha, vamos respirar um pouco, dormir uma noite. Eu não posso ser desleal e nem perder aquilo que é importante, que é, digamos assim, a responsabilidade da ética que a gente precisa ter nesse momento. Eu não tenho aqui a autorização daqueles que eu estou conversando de divulgá-las, mas estou conversando. Estou conversando com todo o ambiente possível para a gente fazer uma aglutinação que eu tenho certeza será, como já pude mostrar, inclusive sozinho, alternativa de disputar o governo de Santa Catarina. Porque sabe o que aconteceu em 2022, Ivan? Nem o nosso partido achava que eu tinha chance de ir para o segundo turno, era só eu que achava. Né? Só eu que imaginava isso, eu não perdi o entusiasmo. Né? E nós fomos para o segundo turno. O que eu quero dizer aqui para você é que se nós construirmos essa capilaridade, nós vamos para o segundo turno. Isso você já não vai mais duvidar de mim como você duvidava em 2022, mas eu vou dizer para você, se nós for para o segundo turno, nós vamos ganhar a eleição, porque o amor vai ganhar o coração do povo catarinense. Sem imaginar que nós temos um estado paralelo, onde milhões de brasileiros ficam reféns. Nós estamos falando de milícia, nós estamos falando de PCC, nós estamos falando de seres humanos que estão nas periferias, em todos os lugares, pagando conta e abrindo portas, inclusive, para um processo de lavagem de dinheiro dos ricos, dos poderosos e da economia criminosa. Isso é dinheiro da drogadição, é dinheiro de esquema, é dinheiro que não é o dinheiro normal do próprio mercado, que já é injusto, que é o mercado capitalista. Isso é um dinheiro paralelo. Então eu não posso levar isso ao efeito de apenas ter uma analogia de natureza política. Eu acho que isso é importante para o Brasil. O Brasil não pode mais conviver. O Brasil não pode ter um território como o Rio de Janeiro, que é um lugar encantador, com 2 estados e um estado refém. Nós não podemos, porque isso está se pulverizando pelo território brasileiro. E essa operação é a maior operação da história do Brasil para combater o crime. Não é pouca coisa. Por trás disso tudo nós temos roubo, desvio, homicídios, assassinatos, submissão, chantagem. Tu imagine, o nosso Código Penal todo está por trás disso. Isso é muito grave e intolerável. Porque que mundo de amor nós vamos construir num ambiente de criminoso? Não há possibilidades. Então, eu quero separar o joio do trigo. Se tiver efeito político ou não, não importa, porque o que nós temos é que ter punir para que isso seja um marco regulatório. Como as pessoas tentam banalizar os acontecimentos de 8 de janeiro. Você acha normal o cara entrar, quebrar, roubar, sentar na cadeira de juiz, destruir e tal? Ah, bacana, isso aqui só foi... É legal um cara entrar na tua casa, quebrar tudo e dar anistia para ele. Quebra, rouba, te ameaça. Foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Então, esse acontecimento eu vejo assim como importantíssimo, um marco regulatório. Aliás, nós temos historicamente participado desse grande desafio que é a criminalidade, né, interna no nosso partido. Porque o PT sempre foi aquele, não, quem defende pobre, defende criminoso, defende isso. Né, quando a gente fala em política de inclusão social para proteger as crianças, tirar da drogadição, diz que essas políticas são para proteger bandidos. Nós temos hoje um palco de criminalidade expressivo no Brasil, fora do normal do mundo, e ainda as milícias, um estado paralelo, é um absurdo isso. Então eu acredito que esse elemento tem que ser olhado como uma afirmação do Brasil, como política de Estado, de um Estado social,
que aqui é lugar que não dá para conviver um Estado paralelo, criminoso, bandido, e o lugar desse pessoal a gente tem que dar para estabelecer um processo educativo. Porque você imagine nós deixar isso assim, banalizar o mal. Eu sempre trago aquela expressão dessa grande filósofa chamada Hannah Arendt. Às vezes é normal a gente banalizar o mal. Às vezes é normal, não, isso é normal, está para notícia de televisão. Né? Às vezes é normal a gente banalizar a miséria. Como eu já ouvi expressões, olha, ali tem um morador de rua. Eu tenho maior orgulho, Ivan, quando fui 8 anos prefeito de Blumenau, não havia um morador de rua, uma criança numa sinaleira, totalmente protegida, com política de inclusão educativa, de esporte integral. O morador de rua era preparado para voltar à cidadania, com os seus tratamentos emocionais. Mas tem muita gente que olha ali um morador de rua e diz, cachaceiro, drogado, malandro. Ali está um ser humano, com dor, com sofrimentos. Por que ele chegou naquela situação? Temos que recuperá-lo. Então nós não podemos ficar banalizando o mal. E eu acho que esse acontecimento dessa operação, ela vai trazer um alento para o Brasil. Dizer que aqui não é lugar para se ter um Estado com milícia e muito menos um Estado paralelo criminoso. Eu não tenho resposta para ti. Por quê? Porque o fake news, você há de convir, ele viraliza muito mais do que uma entrega de uma ambulância, de um hospital, de um asfalto numa rua. Esse é uma coisa... Eu vou asfaltar uma rua, vou fazer um programa, o Brasil agora está vivendo pleno emprego. Agora, se você faz um fake news, aquilo explode. Se você faz um vídeo de tiro, de ódio, de massacre, aquilo explode, viraliza. Né? Então, isso é um problema que nós estamos vivendo hoje da humanidade. É uma nova geração, um novo ser humano. Um novo ser humano que está sendo criado dentro de uma Big Tech que não tem limites, que te entrega coisas absurdas, né, com muitas produções da inteligência artificial. Né? E eu me recordo muito bem de uma brincadeira que uma vez me narraram. Se você contar uma mentira a respeito da sua vida, nem o Papa do seu lado vai conseguir resolver, desmistificar essa mentira ou a desconfiança sobre ela. Se contarem uma mentira a meu respeito e aquilo espalhar, eu boto o Papa Leão 23 aqui do meu lado e o Papa vai falar para me defender, as pessoas ainda vão olhar, o Papa está metido também na sujeira dele. Nem o Papa consegue resolver. Então você vê o desafio que a humanidade tem. É evidente que nós estamos perdendo a linha da comunicação, porque o desafio é ganhar contra o ódio, a enganação, a mentira, isso para todo mundo. Né? E a nossa comunicação, ela é uma comunicação de entrega. O Brasil está assim, melhorou. Agora, é importante dizer que essa entrega, ela muda a vida das pessoas. É onde nós estamos acreditando. Quando uma pessoa minimamente racionaliza, eu estava passando fome, agora estou comendo. Eu não comprava picanha, agora estou comprando. A farinha estava naquele preço, agora está melhor. Puxa, aquele período realmente eu estava desempregado. Então, a gente espera que essa reflexão ocorra no momento correto. Mas é uma luta permanente, a luta que nós vamos ter agora pela frente no mundo todo com relação às fake news
e a produção que as Big Techs estão dando para a humanidade. Décio Lima é um menino que nasceu no bairro São João, que foi vítima de uma pandemia, que foi sequelado pela poliomielite, que não pôde jogar futebol, que quando tentou tocar na fanfarra do colégio, foi afastado, porque era feio ao machar, que nasceu numa cidade com um litoral lindíssimo de praias, mas não pôde ir para as praias da cidade porque era um deficiente físico, e que nunca desistiu, que tem na carne a luta contra o preconceito, da exclusão, da indiferença, de ouvir dos seus amigos assim, esse nunca vai dar em nada, e que num dado momento, inclusive em função da minha deficiência, eu resolvi ler, estudar. Eu disse, eu tenho algum músculo que eu posso desenvolver. E aí fui tocado com muita paixão para uma causa que eu passei a sonhar já aos 13 anos de idade. Tenho isso muito claro, o momento que foi. Quando eu disputei a primeira eleição num grêmio estudantil. Então sou esse jovem tomado por uma causa da década de 70, que percebeu as agruras da ditadura, que viveu os duros períodos ali de Geisel, de Médici, e já envolvido com a luta coletiva do movimento estudantil. Foi para um colégio salesiano, que era o Colégio do Gico, mas lá foi líder estudantil, foi presidente do GES, um menino da periferia, o sequelado de poliomielite. Depois veio para a universidade, foi dirigente do movimento sindical, presidente do centro acadêmico, presidente da União Catarinense dos Estudantes. E aí também conheceu uma loira chamada Ana Paula, que nós dois, há 40 anos, nos transformamos não numa relação de amor e de paixão, mas numa utopia. Para não parar de sonhar uma sociedade justa, fraterna, para que a gente não baixe a cabeça quando vê a miséria, a fome. Esse é o Décio Lima. E que, de certa forma, teve sucessos inesperados, como sair de Itajaí, virar vereador, prefeito da rica cidade de Blumenau, deputado federal, 3 mandatos. Eu estou aqui. Décio Lima é aquele que vai morrer lutando, sonhando por um mundo justo e fraterno. Desculpa, é que eu me lembro do tempo, né?